Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Depois de uma semana de semanas, isto é, depois de 7 semanas, no 50º dia após a ressurreição do Senhor, nós iremos fechar o tempo da Páscoa, nós iremos concluir o tempo da Páscoa. Hoje, pela última vez neste ano litúrgico, nós incensamos o círio, que depois será guardado para ser utilizado apenas nas celebrações do batismo, onde as velas dos neófitos serão acesas. Mas ele será guardado porque ele é o símbolo do Cristo ressuscitado. Pois bem, então estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, mas nós poderíamos nos perguntar: mas padre, Pentecostes já existia, isto é, Pentecostes não é uma festa cristã, porque nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes, então os judeus já celebravam Pentecostes, e os cristãos dão a ele um novo significado. É verdade, nós cristãos celebramos também Pentecostes, mas com um sentido diferente. Os judeus celebravam Pentecostes como o dia em que Deus deu a Moisés o dom da lei, as tábuas da lei. Vocês podem pegar lá no livro do Êxodo, no capítulo 34, vocês vão ver que Moisés sobe ao monte Sinai, com as tábuas de pedra, com 2 tábuas de pedra, e diz, no versículo 28, Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, isto é, passou esse período com o Senhor, e o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras, e Moisés então desce com as tábuas da lei. É este evento, também tem um outro, a festa das primícias, mas nós iremos dar ênfase a este evento. É este evento celebrado pelos judeus na época de nosso Senhor Jesus Cristo, Moisés, que desce com a lei escrita, inscrita
talhada nas tábuas de pedra. Mas já os profetas, de um modo particular Jeremias e Ezequiel, profetizavam que Deus mesmo iria escrever a sua lei nos nossos corações. Porque, vai dizer São Paulo depois, a letra mata, a lei mata, mas o Espírito dá vida. Ora, como é que aquela lei dada por Deus, escrita pelo próprio Deus nas tábuas de pedra, como é que São Paulo pode dizer depois, lá de um modo particular em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, como é que São Paulo então pode dizer que a lei mata? Porque, meus santos, a lei dizia: faça isso, faça aquilo. A lei lá escrita em tábuas de pedra era uma lei externa ao homem, eram mandamentos externos ao homem. Mas Deus promete, já por meio dos profetas, que Ele vai escrever nos nossos corações, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, de modo que os mandamentos não serão mais algo externos a nós, mas serão uma necessidade do nosso coração. E é por isso então que São Paulo diz que a letra mata, porque a lei vai dizer: observe esse mandamento, e você percebe que você não consegue observar aquele mandamento. A lei diz: não matarás, e você percebe que não poucas vezes, se você não derrama explicitamente o sangue do seu irmão, você o mata no seu coração. A letra diz: não pecar contra a castidade. Você percebe que os seus olhos, não poucas vezes, desejam desonestamente. A lei diz: não levantarás falso testemunho, e você percebe quantas vezes você julga inadvertidamente o seu irmão, você condena o seu irmão no seu coração. A lei, vai dizer Jesus, diz: amarás a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus depois vai dar, digamos, um acréscimo: amará o próximo como eu vos amei. Ora, se isso fosse um mandamento apenas da lei, isso seria um peso insuportável, porque nós não somos capazes de amar dessa maneira, ou de observar os mandamentos da lei. Mas vem o Espírito Santo e nos auxilia desde dentro. É isto que significa quando os profetas dizem que Deus vai escrever no nosso coração. A lei dizia: faça. O Espírito diz: façamos. A lei dizia: faça. O Espírito nos ajuda a fazer. Por isso que Jesus vai dizer que o meu fardo é leve, que o meu peso é leve, que o meu fardo é suave. Por quê? Porque os mandamentos do Novo Testamento, porque o ensinamento do Novo Testamento é mais fácil, são mais fáceis do que os mandamentos do Antigo Testamento? Não. Os mandamentos do Novo Testamento são mais exigentes. E por que é que Jesus diz que o meu peso é leve, que o meu fardo é leve, que o meu peso é suave? Jesus diz isso porque enquanto no Antigo Testamento eu estava entregue às minhas próprias forças, no Novo Testamento nós estamos entregues ao Espírito Santo. Jesus nos ensina: sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus tudo podemos. Então vamos lá, vamos pegar aqui no Antigo Testamento. Mamãe segura o chocalho da criança, chocalho na igreja não dá. Muito bem, em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, Jesus diz:
derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo. Isto é, já no Antigo Testamento, Deus promete que nos dará um coração novo. A respeito de que coração o Antigo Testamento estava falando? Do coração de Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos, celebrar Pentecostes é celebrar a vinda do Espírito Santo, que transforma o nosso coração para que nós possamos amar como Jesus amou, para que nós possamos desejar o que Jesus desejou, para que nós possamos ter em nós os mesmos sentimentos que estavam no coração de Jesus. Porque, sejamos sinceros, quem aqui pode, por conta própria, pela sua própria boa vontade, pelas suas próprias forças, viver os mandamentos de Deus, acolher a vontade de Deus em toda a sua plenitude na sua própria vida? Por nós mesmos, impossível. O que é que nós cantamos de uma maneira tão bela na sequência de Pentecostes? Nós cantamos: sem o dom que acode, nada o homem pode. Como foi que nós rezamos? Sem a luz que acode, sem a luz que ajuda, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Então nós devemos pedir: acudi-me, Senhor, ajudai-me, Senhor, socorrei-me, Senhor. E, meus santos, isso não pode ser assunto apenas da homilia de Pentecostes. Isso precisa ser uma súplica cotidiana. Quando você se colocar diante de uma situação difícil na sua vida, você trabalha com uma pessoa que é de difícil relacionamento, você vai pedir: ajudai-me, Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Jesus não disse que sem Ele, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer? Mas São Paulo disse: tudo posso naquele que me dá forças. Pois bem, peçamos a força de Deus. Ajudai-me, Senhor, para que eu ame aquela pessoa. Você tem dificuldade de perdoar alguém? E lembrando que o perdão tem várias etapas, né? A primeira etapa do perdão é não guardar mágoa e não desejar o mal àquela pessoa. Mas existe uma expressão mais perfeita do perdão, que é quando você perdoa aquela pessoa com o coração de Cristo, ao ponto de você olhar para ela e amá-la como Cristo ama. Você vai dizer: padre, isso eu não consigo. Bingo! Isso você não consegue. Isso eu não consigo. Mas Deus consegue em mim. Tudo posso naquele que me dá forças. Por isso, ajudai-me, Senhor. Eu quero ter um coração semelhante ao teu. Porque meus santos, que nós a cada domingo entramos na fila da comunhão para receber Jesus, senão para que nós sejamos cristificados, para que nós nos tornemos aquele que nós recebemos. Em cada sacramento acontece um Pentecostes, acontece um derramamento do Espírito Santo. Quando batizados, o Espírito vem e nos faz filhos de Deus. Quando crismados, o Espírito vem e nos dá força de Deus para que nós testemunhemos Jesus. Quando nos confessamos, o Espírito Santo vem e nos lava dos nossos pecados, regenerando a nossa dignidade perdida. Quando você se casa, você recebe o Espírito Santo para que os esposos possam se amar um ao outro com o amor de Cristo pela igreja. Quando o rapaz é ordenado, o Espírito Santo vem e o configura a Cristo de uma maneira única. Quando você recebe a unção dos enfermos, você recebe o Espírito Santo para que você tenha forças para trilhar com virtude, com fé, aquele momento de dor, de doença, que talvez possa até levá-lo à morte. Acho que falei os 7 sacramentos, né? Batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Muito bem. Então, em cada sacramento acontece um Pentecostes. Então, nós precisamos pedir a Deus essa graça. Senão, você
vai celebrar Pentecostes na igreja, mas não vai celebrar Pentecostes na sua alma, na sua vida, no seu coração. E é para isso que nós celebramos Pentecostes, para que nós sejamos configurados a Cristo, porque foi para isso que Jesus sofreu a sua paixão e ressuscitou, para nos dar o Espírito Santo. Veja que o evangelho de hoje, retirado de São João, é o mesmo evangelho da manhã da ressurreição, quando Jesus entra no cenáculo e confere, sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Pois bem, continuemos então aqui na promessa, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e seguintes: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Meus irmãos, será que só eu tenho um coração de pedra, ou todos nós precisamos aqui reconhecer que, se não temos um coração de pedra, nós temos muitas pedras no nosso coração, muitas partes petrificadas no nosso coração, endurecidas, áreas que Deus ainda não entrou e que precisa entrar, para que o nosso coração seja verdadeiramente um coração cristificado, ou, como usa aqui a imagem o profeta Ezequiel, um coração de carne, não um coração de pedra. Pedi e vos será dado. Vamos lá. Se a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou mais reunidos, Ele está presente, e que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome do Filho, Ele nos dará, peçamos então um coração novo, peçamos o Espírito Santo, como diz São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós sejamos cristãos cheios do fogo de Deus, para que o nosso coração seja uma labareda. Nós cantamos a sequência de Pentecostes de hoje. Se você for para casa, você joga lá no Google, sequência de Pentecostes, dá uma oração da tarde. Você vai um momento da tarde, se tranca no seu quarto, vai para um lugar mais reservado e reza, em que nós chamamos o Espírito Santo de chama que crepita. Pedimos a Deus que Ele crepite, que Ele aqueça. Se eu encontrar, vocês agradecem, né? Aqui, enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. É aquela labareda em que a lenha, quando está flamejante, ela faz aqueles estralos. Pois bem, Deus quer fazer isso no nosso coração, uma labareda de amor, de modo que os mandamentos de Deus se tornarão suaves, de modo que a vontade de Deus se tornará a nossa. Imagine quantas vezes experimentamos a vontade de Deus diferente da nossa. Às vezes, pior, experimentamos a vontade de Deus contrária à nossa. Somos pecadores, doentes, marcados, manchados pelo pecado original. Mas quando o Espírito de Deus crepita em nós, nós vemos a vontade de Deus como boa. Nós vemos os mandamentos de Deus como santos, como desejáveis, e nós iremos querer viver a vontade de Deus, por mais difícil que ela se nos apresente. Mas nós veremos quão desejáveis, quão amáveis, que a vontade de Deus, ela não é boa, ela é ótima. E aqui, meus santos, não há como dizer isso e não voltar os nossos olhos para os santos, porque eles são as obras terminadas do Espírito Santo. É por isso que os santos viam na vontade de Deus algo bom. E é por isso que nós, tão pouco progredidos na vida espiritual, não poucas vezes vemos a vontade de Deus como muito dura, muito exigente. Bem que Deus poderia querer diferente.
Bem que o mandamento de Deus poderia ser diferente, mas se o mandamento de Deus fosse diferente, seria menos perfeito, porque a vontade de Deus é perfeita, conforto para a alma. Os mandamentos do Senhor são brilhantes, para os olhos uma luz. Não é assim que diz o salmista? Então nós precisamos, meus santos, se nós quisermos ser cristãos católicos felizes, se nós quisermos ser cristãos católicos animados, isto é, cheios do Espírito Santo, nós precisamos pedir a força de Deus. Eu pedi que entregassem a vocês o Veni Creator, vocês todos, acho que todos receberam, e uma partezinha dele diz: a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Esse hino Veni Creator, ele é antiquíssimo, e a igreja, ela obrigatoriamente sempre suplica o Espírito Santo nas ordenações episcopais, mas nada impede que também nas ordenações sacerdotais, que nós rezemos, que nós cantemos o Veni Creator, pedindo a Deus que Ele ilumine a nossa mente, que Ele ilumine a nossa inteligência, para que nós vejamos que Deus é bom, mas que nós não apenas saibamos intelectualmente, mas que nós façamos a experiência. Deus é bom, Deus quer o melhor para mim, e a cruz de Cristo neste mundo é o caminho seguro para que eu possa entrar no reino dos céus e me configurar a Cristo. Por isso que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Então, amar a vontade de Deus, para isso, a nossa mente iluminai, para isso, os corações, Senhor, enchei de amor, para isso, nossa fraqueza, encorajai. Eu sou fraco, eu sou covarde, eu desanimo com facilidade, eu sou inconstante, eu sou instável. Às vezes estou animado, fogoso, cheio do fogo do Espírito Santo, e quero servir e seguir a Deus. Às vezes estou tão desanimado, medíocre, estou superficial na minha vida cristã. Ajuda-me, Senhor, que fortificai, encorajai a minha fraqueza. Na sequência de Pentecostes, nós fazemos súplicas, são as mesmas súplicas com palavras diferentes. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Cada um aqui pode de alguma maneira nessas palavras se encontrar. Talvez você perceba que no seu coração há muita sujeira. Pois bem, você humildemente diz: Senhor, ao sujo lavai. E se talvez você tenha pecados mortais, estamos tendo aqui confissão. Você entra humildemente na fila aqui do confessionário para se confessar, para receber a água de Deus, a água que purifica. Mas pode ser que você, embora esteja em estado de graça, você percebe que o seu coração está seco, está frio espiritualmente. Você suplica então a água de Deus, que Ele regue o seu coração. Ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Corações frios, ou corações empedernidos, né? Corações resistentes à graça de Deus. Você percebe, e aqui eu não estou falando necessariamente de coisas más, mas às vezes você percebe que Deus quer algo para a sua vida, e você quer uma outra coisa, que não é má, mas que não é o que Deus quer para você. Mas como você ainda não confia em Deus, você ainda não acredita que a vontade de Deus, mesmo quando diferente, mesmo quando difícil, é a melhor para você. Então, de você, de joelhos dobrados, ou com a cabeça inclinada, mas sempre com o coração aberto, pedindo: dobrai o que é duro, Senhor, e o meu coração é tão resistente. Pois bem, era esta a promessa
lá no Antigo Testamento, já com Ezequiel. Se vocês pegarem depois Jeremias, vocês vão encontrar a mesma promessa. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Dar-lhes-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Deus nos dará, Ele promete, por meio do profeta Jeremias, que Ele nos dará um coração que o conheça. Mas entenda, não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento existencial. Que você ame a Deus, que você ame de verdade a Deus. Deus nos promete essa graça. Por isso, peçamos a Deus um coração assim. Dar-lhes-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão para mim. Era esta a promessa no Antigo Testamento, e que com a festa de Pentecostes, então, nós celebramos esta realização, que Deus nos concede esta graça, que Deus nos concede esta força, que Deus nos torna corajosos em viver o seu Evangelho, corajosos em amar, corajosos em entregar a própria vida, corajosos em deixar os nossos apegos, corajosos em abraçar a sua cruz, corajosos em pagar o preço por sermos cristãos, corajosos e felizes. Não apenas corajosos e acabrunhados, corajosos e entristecidos, não, corajosos e felizes por ser totalmente de Deus. Veja, se vocês pegarem a leitura de Pentecostes de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vocês vão encontrar aqui, Deus diz assim, capítulo 1, versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Nós vemos isso claramente em São Pedro. São Pedro, antes de receber o Espírito Santo, era covarde. Lembrem-se que ele negou Jesus diante da empregada do sumo sacerdote, dizendo: eu não o conheço. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, Evangelho de hoje, Jesus entra no cenáculo e diz: recebeu o Espírito Santo. Mas ele ainda não tinha pregado Jesus, eles estavam ainda no cenáculo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo como força, aí sim, ele ficou destemido, saiu e foi pregar. Você vai dizer: padre, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado, eu fui crismado, eu recebo a Eucaristia, mas pode ser que todos esses dons estejam como que amarrados. Essa é a linguagem que Santo Tomás de Aquino usa. Dons amarrados em nós. E nós precisamos desamarrar as graças que foram recebidas, para que nós tenhamos esta força, para que nós tenhamos esta vontade de testemunhar o nome de Cristo com toda a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas obras, com todo o nosso viver. A pergunta é: diante de tudo isso, você, meu santinho, você está disposto a suplicar o Espírito Santo? Nós recebemos aqui o Veni Creato, mas iremos rezá-lo. Eu não dei a vocês à toa. Nós vamos rezá-lo na missa e aconselho que vocês levem para casa e que vocês rezem todos os dias. Mas a pergunta é: você está disposto a suplicar o Espírito Santo para viver com coragem, com generosidade, com entrega à vontade de Deus na sua vida? Para de verdade se deixar cristificar e pedir a Deus que mude o seu coração? Se você diz: padre, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu quero esta graça de Pentecostes, eu quero receber o Espírito Santo com força para testemunhar Jesus, eu quero receber o Espírito Santo para que arranque do meu peito este coração de pedra e me dê um coração de carne. Eu quero receber o Espírito Santo para ter no meu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu quero receber o Espírito Santo, Padre, porque eu quero uma chama crepitando
eu quero uma labareda de amor no meu peito, eu quero amar de verdade Deus e fazer tudo por amor a Ele. Pois bem, se isto é verdade, meus santos, pelo menos um pouquinho, nosso Senhor, que faz tudo concorrer para o nosso bem, Ele se aproveitará desta pequena verdade para fazê-la crescer cada vez mais no nosso coração, na nossa vida. Então peço que cada um aqui agora pegue a oração do Veni Creator e nós iremos suplicar o Espírito Santo. Nós podemos ficar de pé para suplicar de pé o Espírito Santo, o Espírito Criador, para que Ele venha fazer novas todas as coisas. E com esta oração nós iremos concluir esta homilia e depois, cheios do Espírito Santo, nós iremos proclamar a nossa fé. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Proclamemos então, meus irmãos, com o coração cheio do Espírito Santo, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,